Aleluia. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Poder se sentar. Graça de Deus. O que é essa palavrinha tão pequena, mas tão forte? Essa palavrinha que a gente talvez não consiga entendê-la por completo. Prova disso é que a gente não consegue praticar muitas vezes a graça da mesma forma que a gente recebe ela. A graça é o motivo pelo qual nós fomos salvos. Não temos em nós mérito algum. Nenhum de nós que encontramos Jesus no caminho das nossas vidas e Ele nos endireitou esse caminho, nos levou para o caminho que é Ele. Nenhum de nós foi alcançado por mérito algum. Nenhum de nós foi alcançado porque somos mais bonitinhos do que outros. Não, muito pelo contrário. A Bíblia fala que nós somos pobres, cegos, miseráveis e nus. Que nós somos totalmente carentes da graça do nosso Deus. E nessa série que nós estamos ministrando, essa série falando das parábolas, nós vamos falar de uma parábola pouco conhecida de todos nós. Eu falei de manhã, e repito, sou convertido a Cristo há 23 anos atrás, e foi a primeira vez que eu ouvi não, porque eu preguei na verdade, né? Mas também ouvi o que eu estava pregando. Mas foi a primeira vez que eu nunca vi, na verdade, essa parábola ser pregada. Uma parábola muito conhecida, muito parecida, alguns pensam que é a mesma parábola, alguns entendem ser a mesma parábola, lá em Mateus capítulo 22, essa eu já ouvi algumas vezes. Mas essa de Lucas capítulo 14, a segunda parábola de Lucas capítulo 14, porque são duas parábolas no mesmo capítulo, essa eu nunca tinha ouvido. E Deus falou muito ao meu coração sobre essa parábola, sobre nosso entendimento prático de viver a graça de Deus, ou de praticar essa graça de Deus, como o próprio Cristo nos ensinou, dizendo que de graça recebeis, de graça deis, de graça oferecei a graça de Deus às pessoas, e nós temos uma grande dificuldade em praticar isso na verdade. A parábola do grande banquete. Sim, está falando do grande banquete, aquele banquete escatológico, final, aquele banquete que representa o último dia, o dia da plenitude do reino de Deus. É sobre esse banquete que Jesus está falando. São duas parábolas no mesmo capítulo. Uma parábola está falando de algo diferente, mas no final, quando Jesus termina a primeira parábola, ele remonta à ressurreição dos justos. E quando ele aplica isso, surge uma pergunta e ele conta essa segunda parábola. Essa segunda parábola que anuncia o reino de Deus de maneira plena. Se funcionar aqui, vamos lá, vamos ver. Funcionou. Ela está em Lucas capítulo 14, nos versos 16 a 24. Mais tarde, nós vamos ler esses versículos. Mas eu quero falar do pano de fundo desta parábola, para introduzi-la, para a gente poder entender um pouquinho mais o que Jesus está querendo contar sobre essa história. Uma parábola é uma história, né? Essa história que Jesus está querendo contar para os fariseus ali naquele momento. Jesus está comendo, você vai ler no versículo 1, 2 ali, Jesus está comendo na casa de um importante fariseu. Importante fariseu, eu frisei. Nossa denominação não tem pessoas com títulos maiores do que outros, né? Cada igreja é autônoma, cada igreja é independente, vamos dizer assim, não independente, né? A gente participa de uma cooperação entre as igrejas batistas, mas cada igreja ela é administrada de maneira autônoma, então não existe uma liderança maior sobre a nossa igreja. A gente não trabalha assim, mas muitas denominações trabalham assim. Muitas denominações têm bispos, têm arcebispos, algumas denominações não concordam, mas tudo bem, mas tem apóstolos, né? Como se fosse um título de honra. Apóstolo é um título de desonra, mas as pessoas não entendem isso. Mas não adianta nem explicar. E vai gerar confusão, porque as pessoas pensam que é um título de autoridade, mas na verdade é a primeira parte do exército, talvez a parte pior do exército, o entendimento hebraico da palavra apóstolo. Mas as pessoas têm essa hierarquia e entendem. Quando fala de alguém importante na denominação, é uma pessoa que tem algum título maior ou alguma função maior dentro da denominação. Nós não temos isso, talvez para nós seja um pouquinho mais difícil de entender isso. Mas ali estava ele na casa de um importante fariseu, provavelmente na cidade de Jerusalém,
Então aquele importante fariseu devia ser uma pessoa muito renomada na sociedade judaica, talvez até membro do Sinédrio, apesar do Sinédrio ser dominado pelos saduceus, outro partido, outra seita judaica, outra denominação judaica, mas aquele membro talvez fosse parte do Sinédrio também, de tão importante que ele era. Queridos, eu vou dizer uma coisa, os fariseus, eles eram, de todas as seitas judaicas, eles eram a seita que mais se preocupava em estudar a Bíblia. Os maiores conhecedores da Bíblia eram eles. Eles que estudavam muito a Bíblia. Tanto que Jesus chega a falar aos seus discípulos dizendo assim: vocês ouçam o que eles falam. Sim, vocês devem ouvir o que eles falam. Obedecer o que eles falam. É mais ou menos essa ideia que Jesus está querendo dizer. Porém, não vivam de acordo com eles, não pratiquem o que eles praticam, porque eles falam, mas não vivem aquilo que eles ensinam. Jesus critica eles dessa forma, mas Jesus, ele também fala para os discípulos, eles falam realmente a verdade, eles ensinam, e o ensino deles até que é bom, só que a prática de vida deles não é de acordo com aquilo que eles ensinam, ou de acordo com a palavra. Então eles têm algumas falhas e Jesus critica as falas deles em muitos casos. Nesse caso aqui em especial, geralmente os fariseus, quando estão perto de Jesus, eles criticam Jesus, ou eles interrogam Jesus, ou eles querem pregar peças em Jesus. Nesse caso em especial não aconteceu isso. Nesse capítulo, isso não aconteceu. Eles não interrogam Jesus, eles apenas ouvem Jesus, eles apenas observam Jesus. E eu acho que o interesse deles era outro, não simplesmente interrogar Jesus. Aí é uma interpretação minha, não é a interpretação correta, é uma visão minha do texto. Eu acredito que eles estavam querendo trazer Jesus para o lado deles, mais ou menos assim. E eles fazem isso em algumas outras passagens, a gente vai observar. Os fariseus têm esse costume, essa cultura de fazer isso com Jesus em outras passagens, principalmente quando eles estão perto de saduceus. Não é o caso, eles não estão perto de saduceus, porque os fariseus são completamente sectários. Eles não faziam banquetes e convidavam gente de fora, de outras denominações, vamos dizer assim. Isso também é um ensino para nós hoje, porque isso é incorreto. Jesus vai ministrar ensinando que isso é incorreto. O reino de Deus não é formado por uma só denominação, o reino de Deus é formado pelo conjunto, pelas igrejas, a igreja de Jesus Cristo, a igreja viva de Jesus Cristo, ela é formada por crentes que estão espalhados em muitos lugares, em muitas igrejas ao redor do mundo. Então a gente tem que ter comunhão com todos eles. É difícil aplicar essa unidade, é difícil, é complicado, mas Jesus nos ensina, e nessa parábola a gente vai ouvir um pouquinho sobre isso. Então eles não têm esse interesse, o interesse deles é outro. Eles entendiam, isso é um ensino farisaico, eles entendiam que em 3 pessoas sentadas à mesa, e eles se reuniam, convidavam pessoas para o banquete para discutir acerca da palavra de Deus. E sempre que eles se sentavam à mesa, se reuniam à mesa, eles diziam que quando tinham 3 ou mais pessoas sentadas à mesa, conversando sobre a lei, ou conversando sobre coisas de Deus, eles estavam sentados à própria mesa de Deus. Era uma representação, era uma ideia. E essa ideia está totalmente errada. Nós aplicamos ou falamos isso até hoje. Nós dizemos que nós aqui estamos reunidos em nome de... E Ele está presente. Ele mesmo ensinou isso para a gente. Nós vamos cear aqui mais tarde, e a ceia também indica isso, que nós estamos, quando nós nos reunimos para comer a ceia, Jesus se faz presente no nosso meio. Então, esse ensino não está totalmente errado, e eles tinham esse ensinamento. Nós fazemos isso, por exemplo, quando nós estamos nos nossos pequenos grupos. Os nossos pequenos grupos têm muito estudo, a gente senta na mesa, ao redor da mesa, conversamos sobre a palavra de Deus e sempre tem um lanchinho depois. Alguns pequenos grupos têm um jantar. Não vou contar quais são, porque você vai querer só ir nesse. Os fariseus não convidavam pessoas pecadoras e doentes para os seus banquetes. Eles não convidavam ninguém, na verdade. Geralmente eles convidavam somente quem era da seita deles. Não sei por que eles convidaram Jesus. Eu acho por isso que eu penso que o interesse deles era trazer Jesus para a seita, ou trazer Jesus para a denominação deles, vamos dizer assim. Então eles não convidavam, e principalmente pecadores, pessoas doentes, eles não convidavam essas pessoas para jantar com eles. É jantar, tá, pessoal? É sábado. E a gente pensa em sábado, a gente pensa que seria num sábado à noite. Cultura judaica, sábado num jantar é sexta-feira à noite. O dia judeu, o dia judaico começa às 6 horas da tarde. Naquela época eles não tinham relógio. Então eles contavam 3 estrelas no céu. Quando aparecia a terceira estrela, começou o novo dia.
É mais ou menos assim que eles faziam, né? E, consequentemente, quando parecia 3 estrelas no dia seguinte, acabou aquele dia e iniciou o outro dia. É assim que eles faziam naquela época. A gente vai ver isso pela cultura, a gente vai ver quando você lê o livro de Gênesis, você vai ver assim, ó, tarde e manhã e foi o primeiro dia. Tarde e manhã e foi o segundo dia. E assim, consequentemente, até o 6º dia. É porque para eles o dia começa no final da tarde. O dia não começa como o nosso, assim, né? Meia-noite, por exemplo, né? Na nossa tradição, na nossa cultura. Mas naquele dia apareceu uma pessoa com um quadro de hidropsia. Essa pessoa não era do meio deles, eles não aceitavam pessoas doentes, não era do meio deles, mas alguém coloca essa pessoa dentro da casa, ninguém expulsa a pessoa, mas eles observam Jesus. E Jesus percebe que eles estão observando Jesus e fala para eles assim: quero fazer uma pergunta para vocês, é lícito curar num sábado? A gente já falou isso várias vezes, né? Se fosse eu, ia... Jesus não é eu, ainda bem que ele não é eu, né? Porque senão é cheio de defeito, ele não tinha defeito nenhum e por isso que ele é justo e justificador, né? Mas eu ia dizer assim, poxa, vocês não querem que seja curado no sábado, então vamos esperar mais 24 horas e esperar chegar o domingo para curar essa pessoa, né? Porque não vamos fazer o bem nesse momento, né? Mas Jesus, ele faz essa pergunta e a gente percebe que eles não querem, de maneira alguma eles querem brigar com Jesus, vamos dizer assim. E eles só ficam observando Jesus. Jesus vai lá e cura essa pessoa. Hidropsia é um caso de excesso de água, de líquido nos tecidos, excesso de líquido embaixo da pele ou em alguns lugares do corpo. A pessoa fica meio inchadinha assim, então era um quadro de hidropsia. Jesus cura essa pessoa. E é interessante que quando Jesus cura essa pessoa, ele despede ela. Essa pessoa sai da casa. Ela não foi convidada. Não ser convidado não dá o direito da pessoa entrar de bicão. Né? Na cultura deles isso é muito difícil de acontecer. Mas ele foi somente para ser curado e foi curado e foi embora. Foi embora todo feliz, com certeza todo feliz, porque aquilo ali devia estar incomodando muito ele. E era um sábado. Fariseus tinham o costume de sentar-se à mesa de maneira hierárquica. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês. As pessoas, a mesa judaica é diferente da nossa, ela é um U. Um formato de U, geralmente, ou no máximo um formato de L, quando as casas eram menores, não faziam o último contorno, né? Então a mesa era assim, e o lugar mais ou menos, hierarquicamente, o lugar mais importante da mesa era a ponta da onde o alimento iniciava, onde ele chegava primeiro, onde ele era servido primeiro. Então quem tinha mais autoridade sentava nesse lugar e comia primeiro. Eu vou ensinar uma coisa para vocês de manhã. A gente vai ver também no texto uma foto depois. De manhã estava uma irmã nossa que congrega aqui com a gente, que foi missionária há alguns anos na Junta de Missões Mundiais, e ela foi missionária no Sudão e na Angola. No Sudão do Sul, você deve saber dos conflitos que existem no Sudão, hoje está dividido, né? E aí eu olhei para ela uma hora e vi que ela estava na igreja de manhã cedo e perguntei, e ela estava concordando comigo que eu estava falando. E ela passou por essa cultura, depois eu conversei com ela. Na África existe a mesma cultura do Oriente Médio, em alguns países ainda existe isso, também no Oriente Médio, e principalmente entre os muçulmanos, isso é muito comum. Eles comem com a mão. Eles não usam talheres. Ou seja, passa a comida e ele mete a mão lá e bota na boca mesmo. E depois de botar na boca, bota a mão de novo. Parece para nós anti-higiênico. Se você perguntar para eles, eles vão dizer: quem disse que o talher que você está comendo foi lavado? Eles vão responder assim. Eles vão dizer que eu sei que eu lavei a mão, e eu sei que todo mundo que está aqui lavou a mão. Agora vocês lavam a mão, ou vocês lavam os talheres depois, antes de usá-lo novamente, ou só lavam depois que vocês usam, guardam lá na gaveta de vocês, e vocês costumam lavá-lo novamente antes de usá-lo novamente? Você sabe se passou algum inseto naquela gaveta? Você não sabe disso. Nós lavamos a mão, a gente vê todo mundo lavando, porque existem nas casas lugares para fazer a purificação das mãos, água disponível para purificar as mãos e também purificar os pés. Você sabe disso, você sabe quando Jesus lavou os pés dos discípulos, também eles lavam os pés porque na época andavam de sandálias, em estradas de barro, estradas de pó,
E eles, quando sentam à mesa, eles não sentam em cadeiras, eles sentam no chão. Então o pé encostava em alguém. Tem gente que vai ter nojinho, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você for a algum país do Oriente Médio ou na África, como essa irmã teve a oportunidade de ir, não recuse um convite. Recusar um convite é dizer assim, eu não gosto de você. Recusar um convite é uma ofensa. Dizer não a um alimento é uma ofensa. Eu não como esse alimento. Você está ofendendo aquela pessoa. Então não faça isso. Aceite. Quer visitar? Aceite, porque geralmente eles são muito hospitaleiros e eles vão te convidar. Então, aceite o convite como o que tiver na mesa. Às vezes vai ter um olho de cabra, assim. Coma. Geralmente o visitante que come. Para eles é uma iguaria. Então é o visitante que vai comer isso. Então coma isso. Porque senão vai ser uma ofensa para eles. Eles usam a mão direita para comer. Eu falei isso antes. Por que a mão direita? Porque a mão direita é a mão da comunhão. Nunca cumprimente um árabe ou um judeu também com a mão esquerda. É ofensa também. Cumprimente alguém com a mão direita. Porque a mão esquerda é a mão da higiene pessoal. E a mão esquerda, a mão direita é a mão do cumprimento, a mão da comunhão. Então eles comem tudo com a mão direita. É por isso que em alguns países árabes, onde a lei é muito ferrenha, as pessoas quando furtam, eles não ficam presos. Eles arrancam a mão direita. Isso quer dizer o quê? Essa pessoa nunca mais pode jantar na casa de ninguém. Ela não tem mais comunhão com ninguém. A pena dela, na verdade, é perpétua. Porque ela nunca mais será bem-vinda em lugar nenhum. Porque ela perdeu a mão da comunhão. É pesado demais, é cultura deles. E acontece mesmo. Jesus observa que os convidados buscam lugares de honra mesmo, já falei isso, e conta uma parábola sobre humildade. A primeira parábola é sobre humildade. Ele fala assim, na parábola sobre um banquete de casamento, e ele fala que as pessoas estavam buscando lugares de honra, e ele fala assim, não façam isso, porque é bem capaz de você ter menos honra do que um outro convidado. Então eles vão pedir para você se retirar daquele lugar e sentar em outro lugar. Então sempre quando você vai em algum lugar, busque um lugar que não seja de honra. Ele está fazendo uma pegadinha, porque ele olhou e observou que os fariseus estavam sentando de maneira hierárquica. E ele não concordou com aquilo e ensinou essa parábola, uma parábola sobre humildade. E ele fala nessa parábola, uma frase que você conhece muito bem, os humilhados serão exaltados e aqueles que se exaltam serão humilhados. Isso fala acerca do reino de Deus. Na parábola, Jesus fala que convidar pessoas sem honra para comer é um sinal de humildade e de graça. Na própria parábola, ele ensina assim, não façam isso, vocês só convidam para comer na casa de vocês os vizinhos de vocês que têm muito dinheiro, ou pessoas que têm muita honra, ou pessoas que são da seita de vocês. Vocês só fazem isso porque vocês sabem que fazendo isso, vocês serão recompensados. Em algum momento, essas pessoas terão condições de convidar você também para ir na casa delas. Mas não façam isso. Convide pessoas... Convide pobres, aleijados, mancos, convide pessoas que não têm condições de dar recompensa para você. Pessoas que não te convidarão. Convidem sem esperar recompensa nenhuma. Porque aí ele termina dizendo assim, porque a recompensa de vocês será na ressurreição dos justos. O último dia. E ali, primeiro deixa eu mostrar as fotos para vocês. Essa é uma mesa judaica, está bem certinho, sentado no chão. Geralmente tapetes, almofadas, às vezes nem tinha isso em algumas casas. Né? Ali Jesus parece ser aquele de branco ali, né? Ali não é o lugar de honra seria aqui no canto, onde a comida entra. A primeira pessoa aqui de onde a comida entra, na ponta da mesa aqui, é o servo, que vai servir todo mundo. Jesus ocupa esse lugar. Pedro está nesse lugar e Jesus tira Pedro e lava os pés de todo mundo e depois lava de Pedro, né? Porque quando no lava pés, naquele momento lava os pés da ceia. Então, mas Jesus, geralmente o lugar de honra é o segundo lugar ali, que é o lugar onde a comida passa primeiro. E aí tá todos comendo com a mão direita. É assim mesmo, ó. É assim mesmo que funciona. Dá nojinho? Se você quiser ir a Israel
e alguém fizer um convite para você, no deserto, por exemplo, lá no deserto, não tem muitos beduínos, é capaz de eles fazerem esse convite para você. Se eles forem com a tua cara, eles vão dizer, vamos jantar lá em casa hoje. Se prepara. Quando Jesus termina a primeira parábola, um dos fariseus, uns que estavam à mesa, diz para Jesus, feliz, está lá em Lucas capítulo 14, verso 15, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Ele está pensando em reino de Deus, na plenitude, lá no final, no último dia. Ele diz assim, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Agora pense comigo com a cabeça de um fariseu, tenta pensar com a cabeça de um fariseu. Quem que ele pensa ser esse feliz? Quem que para ele é esse feliz? Com certeza, pessoa do seu naipe, né? Pessoa da sua religiosidade, pessoa que vestia as roupas que eles vestiam, pessoas que conheciam o que eles conheciam, compartilhavam o que eles compartilhavam, pessoas com condições, com as condições que eles tinham, pessoas que atentavam à religião da mesma forma que eles atentavam, ou pessoas que guardavam o sábado do jeito que eles guardavam. Eles pensam com certeza dessa forma. Eu imagino que foi isso, porque isso motivou Jesus a contar essa segunda parábola, e nós vamos lê-la agora. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Isso era comum também, cultural, ter 2 convites. Isso é muito natural para eles. No nosso meio não é tão contrário assim, mas a gente faz isso quando a gente convida alguém para ir na nossa casa. E a gente geralmente recebe as pessoas, quem tem casa grande, recebe a pessoa na sala, ou recebe a pessoa em outro ambiente qualquer, e quando a comida está pronta, alguém avisa lá, a comida está pronta, vamos sentar na mesa e vamos comer. Né? Casa de mãe é assim, né? Os filhos geralmente ficam reunidos, e aí a mãe berra lá da cozinha, está na mesa! Né? Não é mais ou menos assim? Assim é. Na minha casa, pelo menos é. Minha mãe é descendente de italiano. Imagina o berro que não vem. Né? E tá na mesa, vem comer. Né? Não quero que esfrie. E meu pai é descendente de açoriano. E a gente tem um costume, desde novinho a gente tem um costume. Hoje eu estava comendo na casa da minha mãe. Hoje meu pai e minha mãe. E aí, eu e meu pai comendo em pé. Porque nós temos esse costume. Minha mãe sempre ficou revoltada com a gente. Senta, senta. E aí a gente sentou. Né? Mas ela brigou com a gente primeiro, né? Primeiro com meu pai, depois comigo. Né? Ela falou assim, viu o exemplo que tu dá para teus filhos? Assim, mais ou menos assim. Né? Coisa de mãe, né? Eu acho que na sua casa deve ser diferente. E a gente sentou e comeu. A gente tem esse costume, né? É cultura. A gente, geralmente, eu, meu pai e meus 2 irmãos, geralmente nós sempre comemos em pé, ao redor da mesa, comidas de pesca, assim, né? A gente come, desde novinho foi ensinado a comer essas coisas, frutos do mar, essas coisas, a gente sempre comia em pé e tal, e aí sujava a mão, comia com a mão mesmo, a gente parecia da mesma laia ali deles. Comia com a mão, descascava com a mão, né? Ficava com a mão toda suja, né? Depois aquele cheiro que tinha que passar limão na mão para poder tirar o cheiro, né? A gente tem esse costume. E raramente a gente sentava na mesa, a gente fazia isso todos os domingos. E hoje a gente repetiu isso, meu pai bota o pé em cima do banco, da cadeira, e come em pé. Minha mãe briga com ele e ele senta. Né? Mas ela faz isso. Quando o almoço está pronto, ou coisa parecida, ela berra lá da cozinha, ou lá de onde a gente come, e ela fala, tá com mesa. E a gente tem que ir tudo correndo. Vai primeiro os netos, né? Primeiro vai todo mundo correndo, as crianças vão primeiro e depois a gente vai. Na hora de começar o jantar, de começar o banquete, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo está pronto. Ó. Venham, tudo está pronto. Está na hora, o banquete está preparado, vocês podem vir. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Alguém aqui,
na nossa cultura, compra alguma propriedade sem vê-la antes? Na nossa cultura, é improvável que alguém faça isso. Mesmo se você vai comprar algum apartamento, por exemplo, que está em obra, você vai lá a maquete, vai lá a obra, desenho dela, onde é que ficam os quartos, onde é que fica. Você faz sempre assim. Ninguém, em sã consciência, compra alguma coisa sem olhar primeiro para aquilo, sem ver os documentos, sem saber o que está comprando. Então isso a gente sabe, já dá para perceber que isso aqui é uma desculpa esfarrapada, principalmente na cultura deles. Isso não era improvável, isso era impossível de acontecer. Eles não fariam isso, mas essa é a desculpa do primeiro. O segundo disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Também era algo improvável. Ninguém comprava juntas de bois e depois de comprá-las pela internet, fazia o pedido lá em algum site desses, as juntas de bois chegavam na sua casa e depois você colocava em cima dos bois e ia experimentar. Ninguém faz isso em lugar nenhum, e lá também ninguém faria isso. Porque as juntas, elas têm que ser apropriadas ao tipo de animal que você tem. Então ela tem que encaixar ali, senão ela pode dar problema e não pode não funcionar da maneira que deveria. Então ninguém experimenta elas após a compra. Geralmente experimenta elas e depois compra. É assim que funcionaria. Então é outra desculpa esfarrapada. E vem um desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Também, para quem conhece um pouco de cultura, improvável. O casamento, geralmente, ele era marcado 1 ou 2 anos antes dele acontecer na prática. Então, acabo de me casar, casei agora, de repente, casei do nada, decidi casar do nada e agora tenho que curtir a minha esposa, por isso eu não posso ir nesse banquete. Isso também era algo esfarrapado, era uma desculpa. E era uma desculpa bem tola, E ele nem pede desculpa, na verdade. É o único que não pede desculpa. Os outros 2, pelo menos, têm a coragem de pedir desculpa. E alguns biblicistas, alguns teólogos dizem que a desculpa desse homem era algo... A palavra casar, no original, ela tem duplo sentido. Ela não é simplesmente um casamento verdadeiro, genuíno. Paulo vai dizer, por exemplo, lá em Coríntios, quando você se deita com uma prostituta, você é uma só carne com ela. Então a ideia talvez aqui seja uma desculpa esfarrapada de alguém que estava em pecado, cometendo um erro, cometendo um pecado, ou se deitando com uma mulher sem ser casado com ela. É mais ou menos essa ideia. Eu vou lá usar a linguagem que o povo daqui usa, Eu vou lá pegar aquela mulher e não posso ir lá no jantar que você preparou. É mais ou menos isso. Talvez seja essa, na linguagem, na tradução correta, seria essa a linguagem correta desse texto. Então são 3 desculpas esfarrapadas. Dar uma desculpa esfarrapada é uma ofensa, já falei para vocês. Quem está fazendo o convite desse banquete, segundo a ideia da parábola, é o próprio Jesus, ou o Senhor, ou o Messias, ou o próprio Deus, fazendo esse convite às pessoas. O convite é a pregação do Evangelho, o convite é a aceitação do Evangelho. Então ele está fazendo esse convite para algumas pessoas, e quando ele fala, essas pessoas que foram convidadas são o seu próprio povo. A Bíblia vai dizer que eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Então, em primeiro momento, essa ideia é aplicar no coração daqueles que estavam ouvindo a parábola, os próprios fariseus. Eu sou o Messias. Vocês me convidaram para sentar à mesa com vocês. Agora eu tenho um convite maior para vocês. Vocês me convidaram para ter comunhão comigo, mas eu tenho uma comunhão maior para vocês. Vocês me convidaram para fazer parte do grupo de vocês. Eu tenho um convite maior para vocês. Eu quero que vocês façam parte do meu grupo. Mas o teu grupo, Jesus, é cheio de galileus. Tem um publicano no teu grupo, Jesus. Tem um zelote no teu grupo, Jesus. Tem um monte de gente analfabeta no teu grupo, Jesus. Não tem honra. Essas pessoas não têm honra. Você come com pecadores e publicanos. Eu não posso fazer parte do seu grupo. Eu não posso sentar à minha mesa contigo, Jesus. É mais ou menos isso. As desculpas esfarrapadas que aquelas pessoas estavam dando, na verdade, representavam aqueles fariseus que estavam convidando Jesus para ter honra junto com Jesus, ou para Jesus ter a honra deles,
de participar ou de ser do grupo deles, mas o Jesus replica esse convite para eles. Eu quero agora fazer um convite para vocês. Desse grande banquete, daquilo que vocês falaram lá. Feliz aquele que comer do banquete do reino de Deus. E eu quero levar vocês à plenitude desse reino. Eu quero fazer com que vocês experimentem, mas para que vocês experimentem, vocês têm que receber esse convite e aceitá-lo. Mas a desculpa de vocês eu já conheço. Vocês não querem estar comigo simplesmente porque quem vai estar comigo são pessoas que vocês dizem não ter honra. Então eu sei que vocês já não vão aceitar. Então é mais ou menos essas desculpas que vocês vão dar. Vocês vão dizer desculpas esfarrapadas porque vocês acham e acreditam que a salvação, que a presença, esses justos que estarão no reino, são pessoas que têm méritos. Mas não são pessoas que têm méritos. Vocês acreditam que essas pessoas devem ser parecidas com vocês. Pessoas que guardam as leis cerimoniais, guardam algumas leis e veem aqueles que não guardam e desconsideram essas pessoas. Não querem ter comunhão com essas pessoas. Mesmo se elas forem das suas famílias, mesmo se elas forem do seu povo, mesmo se elas estejam de alguma forma procurando ou buscando arrependimento, vocês não querem elas perto de vocês. Vocês não entenderam nada de graça. Vocês acreditam que tudo no reino se conquista por mérito. E é sobre essas pessoas que Jesus está falando. E ele continua: o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se. Irou-se. Talvez por ser uma ofensa. Essas pessoas estão dizendo para mim que elas não gostam de mim. Essas pessoas estão dizendo para mim que elas me odeiam. Essas pessoas querem ser minhas inimigas, mesmo eu querendo agraciá-las com um grande banquete. Então ele está irado e ordena ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Traga as pessoas que não têm mérito algum para estar ali. Essas pessoas eu quero que você traga. E ele disse, continua, disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Quem são os que aceitaram o primeiro convite e depois deram desculpas esfarrapadas? São os judeus. São esses que endureceram o coração para a pregação do Evangelho. São esses que acreditavam que o Messias seria alguém extraordinariamente diferente. Alguém que governaria, que reinaria, que faria a diferença. Alguém que seria um rei como Davi, já naquele tempo. Alguém que expulsaria Roma, ou alguém que fosse parecido com algum tipo de religiosos das quais eles eram. E eles acreditavam que para fazer parte do reino de Deus tinha que ser simplesmente parecido com eles, esses religiosos. Pessoas que, sim, estudavam, sim, faziam uma certa aplicação da Bíblia, mas na prática desdenhavam de pessoas e não agiam com amor ao próximo, por exemplo, que é uma ideia que Jesus pregava e falava muito ao coração deles. São pessoas que, indiferentes às outras pessoas, que não faziam parte do grupo deles ou que não pensavam na Bíblia de acordo com aquilo que eles pensavam. Então são essas pessoas que Jesus está falando: o convite é para vocês. Foram vocês que foram convidados primeiro. Eu vim para vocês. Eu sou o Messias e me revelei a vocês. Vocês olham para mim e não me reconhecem porque vocês, apesar de estudar as Escrituras, vocês não fizeram o exame correto delas e vocês não me reconhecem como Messias. A prova está na própria palavra que vocês dizem conhecer. Mas vocês não aceitam o convite, não é porque vocês não conseguem perceber aquilo, mas simplesmente porque vocês olham para mim e me rejeitam porque eu tenho amado as pessoas da forma que vocês deveriam amar.
Vocês foram chamados para ser luz, vocês foram chamados e sentam-se à cadeira de Moisés para ensinar as pessoas, para atrair as pessoas para Deus, para fazer com que as pessoas conheçam a Deus, mas vocês escondem as pessoas de Deus. Vocês são cegos, são guias de cegos e transformam, são pedras de tropeço para essas pessoas, porque vocês afastam essas pessoas de Deus, ao invés de aproximar essas pessoas de Deus. Mas vocês foram chamados para isso. Na verdade, vocês estão simplesmente fazendo aquilo que Deus nunca mandou vocês fazerem. Isso vocês fazem com perfeição, e na verdade, vocês são hipócritas, porque vocês adoram a Deus pelos lábios, mas o coração de vocês está totalmente distante dele. Porque vocês desobedecem ele nas práticas de vida. Vocês dizem obedecer os mandamentos, mas os mandamentos são para abençoar pessoas. Os mandamentos são para cuidar das pessoas. Os mandamentos são para trazer vida para as pessoas. Mas o que vocês trazem são morte. É morte. Então vocês estão totalmente em desacordo com a vontade de Deus sobre a vida de vocês e sobre aquilo que vocês foram chamados para serem, luz para as pessoas. Então são essas pessoas que receberam um convite e deram desculpas esfarrapadas. São essas pessoas que olharam para Jesus e disseram: você não pode ser o Messias, você expulsa demônios, mas você expulsa porque você tem o espírito de Beelzebu. Você cura essas pessoas, mas é porque é o poder do mal que está agindo através de você, não pode ser de Deus. Você cura no sábado, você alimenta os seus discípulos no sábado, você faz tudo de maneira errada, de acordo com aquilo que nós entendemos ser o correto da lei. Mas Jesus está fazendo o bem, e isso que eles foram chamados para fazer, ou que a lei trazia de luz para eles fazerem para com o povo, eles não conseguiriam fazer. São essas pessoas que receberam o convite. E talvez, ao exemplo de fariseus, muitos de nós hoje estamos recebendo muitos convites de Deus, muitos chamados de Deus. E talvez, quando olhamos o teor do chamado, de ser luz também para as nações, de ser luz para esse mundo, e nós olhamos para as pessoas da quem nós devemos ser luz, e nós não temos que escolher quem nós podemos ser luz ou não podemos ser luz. Jesus bota pessoas na nossa vida que talvez sejam totalmente estranhas ao nosso modo de viver religioso. E talvez nós olhar para essas pessoas, e nós fomos chamados para ser luz para todo mundo, mas nós olhamos para essas pessoas e nos dizemos: não, essa não é digna do Evangelho. E nós viramos as costas, às vezes, os nossos vizinhos, ou às vezes alguém da nossa família. E é muito fácil para nós condenarmos essas pessoas, assim como esses fariseus condenavam pessoas. Porque quando eles não convidavam essas pessoas para a comunhão, mesmo sendo do povo, eles estavam, na verdade, fechando essa comunhão da presença de Deus na vida dessas pessoas. E talvez nós fazemos isso de vez em quando, nos dias de hoje. Quando nós dizemos não para algumas pessoas, que nós dizemos assim: essa não é digna do reino de Deus, essa não é digna de conhecer Jesus. Quem somos nós, que éramos também inimigos de Deus, por causa dos nossos pecados, de dizer que alguém é digno ou não é digno de receber a graça de Deus? Quem somos nós para fazer isso? Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda. Ninguém aqui tem dignidade para dizer ou para escolher para quem deve se pregar o Evangelho ou não, ou como nós devemos receber uma pessoa ou não. Quem são os que estavam pelos becos e ruas da cidade, os pobres, aleijados, cegos e mancos? São pessoas do próprio povo que, por causa disso, eram considerados pecadores. São aqueles que Jesus andava, que eles não concordavam que Jesus andava com eles. Eles diziam: tu sentas com pecadores, comes. Eles falam: comes com pecadores e com publicanos. E falavam isso de Jesus. Diziam que Jesus comia com pecadores e com publicanos. Comer, o mesmo exemplo, sentar-se à mesa, ter comunhão, trazer essas pessoas que para eles, para a religião, eram indignas, para sentar-se à mesa à presença de Deus. E eles não concordavam com isso. São essas pessoas que receberam a graça de Deus naquela época. São essas pessoas que foram alcançadas por Jesus. E quando Jesus fazia aqueles convites, né? Maria de Magdala, Mateus, foi falado semana passada, Pedro, André e todos os outros. E ele se aproximava daquelas pessoas que eram
desconsideradas pela sociedade e pela religião. E eu acho uma coisa interessante, porque lembra do que eu falei, da mão direita cortada, não podia fazer parte da comunhão. Aqueles que têm a mão direita cortada lá no mundo islâmico, onde tem algumas leis severas, eles não podem mais fazer parte da comunhão. Eles não podem mais fazer parte de uma reunião familiar, por exemplo. Eles não podem sentar-se à mesa com ninguém, porque eles não podem comer com a mão esquerda. Não podem. Então eles não podem participar. Eles têm que comer sempre isoladamente. E o pecador em Israel, quando Jesus curava alguém, quando Jesus pregava para alguém, alguém se convertia e essa pessoa era curada, ele dizia para essa pessoa: vá, apresenta-te ao sacerdote. Para quê? Porque a lei dizia que só o sacerdote poderia liberar essa pessoa à comunhão da família novamente. É a mesma coisa que Jesus está dizendo. Seria mais ou menos que Jesus colocar a mão daquele que tiver a mão tirada. Jesus fazia isso porque é importante para Jesus, para Deus, ter um povo e fazer de um povo uma família, a família de Deus. Então ele fazia isso, fazia com que a pessoa tivesse a experiência de voltar para casa. Alguns leprosos ficavam anos fora de casa. E quando ele curava esses leprosos, ele dizia: apresenta-te ao sacerdote. Eles iam apresentar ao sacerdote e podiam ser liberados para voltar a casa e dar um abraço na sua mulher, dar um abraço nos seus filhos, coisas que eles não faziam há anos, muitas vezes. Jesus restaurava por completo a vida de uma pessoa. E nós, igreja, somos chamados para promover essa reconciliação dessas pessoas que muitos de nós, ou a nossa religiosidade, ou a nossa religião, podemos dizer assim, muitas vezes diz: essa pessoa não é digna. E o que Jesus quer fazer através de nós, ao ser luz para essas pessoas, e uma luz sempre atrai. A gente nunca é atraído pelas trevas, a gente sempre é atraído pela luz. E quando a gente brilha o verdadeiro evangelho na nossa prática de vida, essas pessoas são atraídas para Jesus através da nossa vida. E qual é a nossa função? Promover essa reconciliação com Deus e essa perfeita restauração em Cristo, para que essa pessoa possa ter uma comunidade, ter um ambiente, ter uma família com quem viver e com quem comungar e com quem congregar. E isso que nós fomos chamados para fazer. E era isso que os fariseus também eram chamados para fazer. Sempre, o Antigo Testamento anuncia tudo isso também. Mas eles faziam rejeição. A religião sempre vai rejeitar. Cristo sempre vai atrair. Não seja daqueles que rejeitam. Seja discípulo de Cristo, daqueles que foram chamados para atrair. Quem são os que estavam pelas estradas dos campos e perto das cercas das videiras? Eu e você. Cada um de nós. Como assim, pastor? Pessoas que andavam pelo caminho e podiam comer. Era uma lei em Israel. Israel sempre foi chamado para ser luz para os gentios, luz para as nações da terra. E Deus falou assim para o povo de Israel: vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sempre cuidei de vocês lá. Não deixei vocês passar fome. Tiveram dificuldades, mas eu sempre cuidei de vocês. E trouxe vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu quero que vocês façam o seguinte: quando vocês forem fazer a colheita de vocês, vocês não colham o campo por completo, mas os lugares à beira do caminho, lugares próximos às estradas, vocês deixem os frutos ali para serem colhidos. Para que quando vier um estrangeiro à nossa terra, ele tenha o que comer. Então, essas pessoas que Jesus está contando ali, são os gentios. São aqueles que não eram povo, mas pela graça de Jesus, foram feitos povo. Você e eu. Nós não éramos povo, mas Deus nos escolheu e nos fez povo escolhido. Então, são esses. Nós fomos escolhidos para participar desse grande banquete. Não rejeite esse convite. Mas viva a graça de Deus. Viva o reino de Deus, o aqui e o que ainda está por vir. Viva com essa esperança de que um dia você estará participando desse grande banquete ao lado do nosso Senhor. Eu gostaria de refletir em duas coisas com vocês antes de a gente ceiar juntos. Primeiro, você está preparado para sentar-se à mesa do reino com pessoas que, segundo a tua religiosidade, não têm honra, mas que foram alcançadas pela graça de Deus?
Vou dizer uma coisa para você, você vai se espantar naquele dia. Vou repetir. Você vai se espantar naquele dia. Talvez pessoas que hoje você acha que são indignas, que não tem jeito de elas estarem naquele lugar, talvez elas estejam naquele lugar. Porque a graça de Deus, quando alcança alguém, queridos, quem sou eu para dizer que ela não alcançou? Deus faz e escolhe quem Ele quer. O que te impede de responder ao segundo convite? Se você ler, e Lucas colocou ali, por querer, abaixo dessa parábola, existem algumas palavras bonitinhas, bem desafiadoras. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ele não coloca isso após de acaso. Lucas era um grande historiador e fez tudo minuciosamente e colocou ali no devido lugar para chamar a nossa atenção. Esse segundo convite é um convite para andar com Jesus. A gente pode ser devoto de Jesus. A gente pode ser atraído pelas palavras de Jesus. A gente pode se agradar de viver e conviver numa igreja onde se fala de Jesus e não ter compromisso com Jesus. E a gente pode estar redondamente enganado porque a gente aceitou o primeiro convite de participar e não recebeu o segundo, e não aceitou o segundo convite de andar com Jesus. Nós fomos chamados para andar com Jesus, de perto, próximo, como discípulos, não de longe como a multidão. Se você ainda não aceitou o segundo convite, aceite. Se aproxime de Jesus, aprenda dele. Deixe ele entrar no seu coração verdadeiramente. Deixe ele guiar a sua vida verdadeiramente. Deixe ele ser verdadeiramente o teu Senhor, o teu Rei, aquele que governa sobre ti. Amém? Você está... Por que você não aceita o segundo convite? São duas outras perguntas. Você está muito apegado às coisas desse mundo, como aqueles desculpas esfarrapadas. Eu tenho muita coisa para fazer. Não consigo. Algumas desculpas esfarrapadas. A gente dá para Jesus, né? A gente costuma fazer isso. Ou você se acha mais digno do que outras pessoas que estão caminhando com Jesus e você olha para aquela pessoa, querido, está todo mundo em processo. O discipulado é um processo. Você não sai, do dia que você aceita Jesus, você não sai perfeito. Você passa por um processo. Todos nós continuamos sujeitos ao pecado. E, hora ou outra, nós vamos cometer algumas quedas. Mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. Se você anda com Jesus, Ele vai te dar os mãos e vai te colocar no lugar correto novamente. Vai te colocar de pé, caminhando com Ele. Então, não olhe para as pessoas e não rejeite as pessoas por causa dos processos que podem estar acontecendo na vida dela. Talvez ela já esteja vivendo em novidade de vida. Talvez você, por julgá-la dessa forma, talvez ainda não esteja vivendo em novidade de vida. Talvez você não entendeu a graça de Deus ainda. Eu gostaria de chamar a equipe aqui, e a gente já vai introduzir a ceia. Eu gostaria de ler Isaías. Já sabia que o Jean ia ler 2 versículos, 2 capítulos, né? Duas partes de Isaías. Mas de manhã a gente não sabia. É o Espírito Santo que faz essas coisas acontecerem. Mas eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou ler. Eu não vou pregar em cima desse texto, eu só vou lê-lo. Fala do grande banquete também. Diz assim: Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te honrará, a cidade das nações cruéis te temerá. Tem sido refúgio para os pobres,
refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro e como o calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem. Assim a canção dos temíveis é emudecida. Está falando disso. Ao mesmo tempo que existe um juízo aqui nessas palavras, existe um cuidado também nessas palavras. E aí continua assim dizendo: neste monte o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e um melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu, a separação, que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Este é o nosso Deus. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor. Nós confiamos nele. Exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Amém? Vamos colocar de pé. Isaías está se referindo a este grande banquete, a este grande dia. Você recebeu o convite. E novamente ele está chamando você, pela graça dele, para participar desse grande dia juntamente com ele. Amém? Vamos cantar esse louvor. Depois os elementos serão distribuídos enquanto a gente canta esse louvor. Depois a gente vai cear juntos e vai orar juntos também. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante.
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Como diz a música, inimigo eu fui. Mesmo assim ele me amou. Não tinha mérito nenhum e ele me amou. Não tinha valor. A verdade, valor a gente tem. O valor é o sangue de Cristo derramado na cruz. Esse foi o preço. Mas isso não é nada da nossa dignidade, nem mérito nosso. É graça. Simplesmente a graça de Deus. Antes de falar sobre a ceia, eu vou citar os versículos posteriores a 1 Coríntios 11, verso 23. A gente vai vou falar o 27 primeiro. Como eu falei de manhã. Diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Pecado, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. A gente olhar com um olhar de religioso, indignamente para nós significa aquele que está em pecado, aquele que está fazendo muita coisa errada, aquele que não faz parte do nosso corpo, aquele que não faz parte da nossa denominação. Por isso que existem algumas restrições em alguns lugares. São esses que a gente vê como indignamente. Mas olha o que o texto diz: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Não é para ninguém deixar de comer, mas antes faça o exame. E qual é o pecado? Pois quem come e bebe sem discernir, sem entender, o corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação. Você faz parte de um corpo, de uma família, de um povo. Estar brigado com o teu irmão te torna indigno. Não fazer e não cumprir a tua função dentro do corpo te torna indigno. Não aprender a se sujeitar uns aos outros te torna indigno. Não amar as pessoas ou amar o teu irmão como Cristo nos amou te torna indigno. Então todos nós continuamos indignos, porque todos nós somos incapazes de cumprir tudo isso. Devemos aprender e começar a cumprir tudo isso, mas nós continuamos indignos. Então é pela graça de Deus, sempre foi e sempre será pela graça de Deus. Mas agora que você já sabe o que é, procure não continuar com essas mesmas ações indignas, mas permita que a novidade de vida que te alcançou e que te gerou e te fez alguém novo em Cristo Jesus, faça com que você viva diferente a partir de hoje, ao olhar para quem está do seu lado e realmente considerar a pessoa que está do seu lado alguém que é
da mesma família que você. Ame essa pessoa, perdoe se ela precisa do teu perdão. Abrace, ajude. Isso é ser corpo, isso é ser família de Jesus, família de Deus. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Jesus entregou a sua vida, morreu naquela cruz, para que nós pudéssemos experimentar do dom da vida que só Deus pode dar. Hoje, quem está em Cristo Jesus tem a experiência de viver em novidade de vida. Está convidado. O seu nome está na lista de presença deste grande banquete do último dia. Em memória de Cristo Jesus, comamos do pão. Este é o meu corpo, comamos do pão. Venham lembrar-se de mim. Ele é o símbolo da salvação. Venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia a celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a nossa esperança. Ele virá. E com Ele, a mesa e o grande banquete. Quem é digno de sentar-se à mesa? Aqueles que estão em Jesus e que por Jesus foram justificados do seu pecado, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles com quem Jesus tem uma aliança, esses estão convidados para sentar-se à mesa do último dia, ao lado do Senhor. Em memória de Cristo Jesus e com essa esperança no coração, beba do cálice. Venham do cálice o vinho beber, venham lembrar-se de mim. Este é o meu sangue, ó, venham viver, venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia a celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti. Pai, obrigado. Graças nós te damos por Cristo Jesus, entregue por amor a nós e crucificado naquela cruz. Louvado seja o teu nome, porque ele venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a grande esperança que nós temos, que com ele nós possamos viver essa novidade de vida. Obrigado, Senhor, porque antes éramos inimigos do Senhor, hoje o Senhor nos fez amigos. Antes nós éramos povo distante, não te conhecíamos,
Mas hoje nós somos o teu povo, o povo escolhido do Senhor. Antes estávamos distantes do Senhor como criaturas, mas sem conhecê-lo face a face. Hoje o Senhor nos fez família. O Espírito que o Senhor nos concedeu, o Espírito que o Senhor nos outorgou, nos faz entender que hoje nós somos filhos do Senhor. Obrigado. Tudo pela tua graça. Não havia em nós mérito algum. Não havia em nós nada que agradasse ao Senhor. Mas o Senhor, por amor, morreu por nós. E fez pelo seu sangue uma aliança, nos levando a ser o povo do Senhor, a igreja do Senhor reunida nesse lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu te peço que o Senhor continue falando aos nossos corações, para que nós possamos viver debaixo da tua graça. Se existe entre nós alguém que ainda não recebeu, que não aceitou esse segundo convite de andar contigo, Senhor Jesus, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa falar a esse coração nessa noite. E essa pessoa hoje deixe tudo para trás e possa viver essa novidade de vida em ti. E possa ter experiências contigo. E possa ter o seu caminho endireitado. E possa viver não pela religiosidade, não por denominações, não por causa dessas coisas, não, mas pela graça de Deus. Possa experimentar, viver o melhor de Deus nessa terra. Abençoa, porque o teu reino chegou. O teu reino está no meio de nós. Ele está aqui. E nós fazemos parte desse reino. E somos embaixadores desse reino. Porque tem muitas pessoas lá fora que ainda não te conhecem. Que o Senhor faça de nós luz para essas pessoas. Para que elas possam conhecer a ti também. Faz assim, Senhor. Até que venha o grande dia. Onde todos nós juntos, uma grande multidão. De toda tribo, língua, povo e nação. De toda raça. De toda cultura, espalhado nos 4 cantos dessa terra, nós todos iremos nos reunir à mesa com o Senhor e desfrutar do grande e eterno banquete do Senhor. Louvado seja o teu nome. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a tua igreja, que o Senhor dê a eles uma semana cheia da tua graça, que o rosto que o Senhor já virou sobre eles continue virado sobre eles, que eles tenham um relacionamento profundo com o Senhor, que eles sejam cheios da tua paz, que seja uma semana de vitória, uma semana de reflexão na palavra do Senhor, e que eles cresçam no relacionamento com o Senhor. Abençoamos a vida da tua igreja, o teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vai em paz, que Deus te abençoe. Não vai embora antes de dar um abraço bem forte na vida do teu irmão aí, né? E abençoar a vida dele.